A inteligência artificial vem se tornando parte integrante do dia a dia das pessoas, especialmente no trabalho e nos estudos. Mas mesmo para o entretenimento, vem crescendo cada vez mais. Com lançamentos cada vez mais avançados, a IA se tornou assistente, colega e diversão na palma das mãos. Uma pesquisa do Google, em parceria com a Ipsos, estudou a relação do público com a IA e revelou que 54% dos brasileiros utilizou a inteligência artificial generativa, aqueles chatbots e ferramentas de criação de conteúdo, no ano passado. Para discutir um pouco sobre o tema, eu recebo no Código Aberto o jornalista, comunicador, palestrante e consultor de inteligência artificial, Eduardo Tedesco. Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme falar com vocês. Estou à disposição para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, tão relevante, tão atual aí, tão interessante para tanta gente aí. Estou à disposição, Bia. Eu queria começar, Eduardo, falando um pouquinho sobre essa integração com o trabalho, né? A gente sabe que se tornou ali um assistente, se tornou um braço direito, mas também a gente tem que ter cuidado com os abusos no dia a dia, porque pode gerar um desconforto aí entre os colegas, com os chefes. É sempre um grande desafio aí você lidar com novas tecnologias, né? E claro que com uma série de regras aí, né, você consegue determinar, né, o curso aí do seu dia a dia, a condução, na verdade, o que você pode ou não pode fazer, né, em determinados ambientes. Mas eu entendo que a tecnologia bem usada, ela só vai favorecer as pessoas, as equipes aí, e de certa maneira ajudar a- as equipes a prosperarem seus trabalhos aí e e conquistar seus objetivos, no caso. Mas a IA, ela também pode ter algumas questões um pouco perigosas, né? Então, o que a gente tem que se atentar quando a gente está usando esse tipo de ferramenta, tanto para diversão, né, quanto para o trabalho, para os estudos? No caso da diversão, é ainda um terreno aí muito. A gente precisa prestar atenção realmente no que onde a gente está pisando, né? No caso da diversão. Porque tem que separar muito bem o que você vai fazer de forma lúdica e o que você vai fazer de uma maneira mais profissional, né? Já pensando em questões mais profissionais, aí sim, você tem que se valer de ferramentas que sejam habilitadas aí, ferramentas confiáveis, para que você possa chegar aí ao melhor resultado e, de certa maneira, ter na verdade, um resultado satisfatório, né? Com aquilo que você pretende fazer com a inteligência artificial, com as ferramentas de inteligência artificial, né? Mas é uma questão também, porque ainda não é uma coisa tão democrática, né, Eduardo? A gente não é uma ferramenta que todo mundo tem acesso, não é uma ferramenta que todo mundo consegue usar. Além de tudo, para você, ela tem um limite também, né, da gratuidade ali, de como você pode usar ela de forma gratuita. Então, como é que a gente pode conversar, então, sobre essa questão da acessibilidade à inteligência artificial e até como trazer essa tecnologia um pouco mais para o Brasil? Porque a gente sabe que também o desenvolvimento não é barato, né? Sim, ela não é tão democrática ainda aqui no Brasil, né? Vamos considerar, porque em alguns lugares do mundo, inclusive recentemente, isso ficou mais em destaque, inclusive. Tá? Eu já vou citar alguns exemplos, mas antes eu preciso dizer para você que ela está acessível à, à população em geral, tá? Mas numa versão com uma capacidade reduzida, e aí, claro, incentivando as pessoas a assinarem determinado plano ou determinado conteúdo para que ela tenha ali um acesso ilimitado à, à, à otimização daquela ferramenta, né? Agora, é importante a gente destacar que em pelo menos dois lugares e noticiados recentemente, enfatizar exatamente essa questão da democratização da inteligência artificial, das ferramentas de inteligência artificial. Eu posso citar para você que na Estônia,
O governo já incentivou, tá, quase 60 mil alunos e 5 mil professores a utilizar, tá, ferramentas de inteligência artificial para potencializar, tá, os estudos. E eles entendem que a gente não deve brecar a utilização das ferramentas com inteligência artificial, e sim saber utilizar com sabedoria. É esse o ponto que eles destacam para tomar essa ação, essa atitude, no caso, e levar adiante essa ação. Nos O outro, Emirados, o outro exemplo, pois não? nos Emirados Árabes a gente também teve essa questão, né? Eles estão disponibilizando agora a Exatamente, ferramenta. eu ia citar os Emirados Árabes Unidos, que tomaram a decisão de oferecer a toda a população, tá, daquele país uma versão já mais completa do ChatGPT. E eles, na verdade, eles querem proporcionar novos negócios, tá, e uma atualização da população. Aí fica a critério de quem quiser utilizar ou não a ferramenta, mas ela vai estar disponível, tá, para toda a população, para de alguma maneira se desenvolver e gerar novos negócios, novos aprendizados ali e potencializar, né, os negócios no país, prosperando de uma maneira mais assertiva e mais atualizada, inclusive, em relação a tudo que está acontecendo no mundo. A gente também tem um ponto de que são várias as modalidades, né, de inteligência artificial que estão sendo usadas hoje. Então a gente tem a IA generativa, como você citou, o ChatGPT, tem aquele da China também, agora me fugiu o nome, mas o DeepSeek. Então a gente tem algumas ferramentas diferentes e a gente também tem agora, o Google também lançou recentemente uma de criação de vídeo, que está fazendo um sucesso aí na internet. Então quais são essas modalidades, né, de inteligência artificial disponíveis que a gente tem e quais são os usos delas, né, porque são usos diferentes também. Eu posso até, de repente, citar, a gente vai ficar aqui de uma maneira interminável, que citando várias, né, em várias categorias aí. Mas eu posso destacar para você que três braços, na verdade, ou três ferramentas, vamos considerar assim, para qualquer pessoa que quiser iniciar ou até potencializar um pouco, tá, as ações, tá, no dia a dia, sejam elas pessoais ou profissionais, você pode, inclusive, citar ali que são bem completas. A gente pode citar o ChatGPT, o Copilot, que é da Microsoft, e o Gemini, que é o, na verdade, a ferramenta do Google, que, na verdade, está fazendo uma série de otimizações aí, não só para vídeos, tá? Para textos também, para aprendizados em geral aí. Mas eu posso dizer para você o seguinte, no caso da inteligência artificial generativa, que gera alguma coisa, de fato, para você, o maior ganho para a pessoa, tá, além do conhecimento, é a produtividade. Isso ficou comprovado em algumas pesquisas, e uma das mais recentes, tá, é da Universidade de Stanford, tá, nos Estados Unidos. Ela conseguiu comprovar, através de alguns estudos, que até 80% de produtividade você tem de ganho ao utilizar determinadas ferramentas de inteligência artificial generativa, como essas que eu citei a você. Tanto o ChatGPT, como o Copilot e o Gemini também, do Google. Você tem 2 livros, né, que falam, inclusive, sobre o uso da inteligência artificial, quais são as aplicações. Fala um pouquinho pra gente também sobre qual é o assunto, né, que você trata nesses livros que são Sem Medo de Usar a IA e também é coautor de O Segredo dos Imparáveis em Ação. O primeiro livro, a respeito especificamente sobre IA,
Eu percebi, antes de fazer essa obra, que muita gente tinha medo de se aproximar e, de alguma maneira, de utilizar isso. Mas o gozado é que as pessoas, às vezes, nem se atentam, mas já estão utilizando inteligência artificial indiretamente. Ao fazer um Pix, por exemplo, você usa indiretamente inteligência artificial. Isso está associado também a esse tipo de operação. É uma operação financeira, né? Como eu falei para você, antes de fazer essa primeira obra, né, sem medo de utilizar a IA, eu pensei exatamente como eu poderia incentivar a pessoa a se aproximar desse tipo de ferramenta e tirar o melhor proveito disso. A favor, obviamente. Porque eu recomendo que a gente utilize essas ferramentas para o bem, não para o mal, né? Então, a todo momento, eu estou ressaltando isso nas publicações que eu faço. Esse é um E neste ponto livro, Esse é um neste livro ponto, perdão te especificamente, interromper, mas esse é um ponto bem importante, principalmente por a gente estar falando aqui com um jornalista, né? Eu também sou jornalista, então a gente sabe que é um ponto importantíssimo, que às vezes isso pode sim ser usado para a criação de um conteúdo ali falso, uma fake news, que pode surgir a partir de um conteúdo criado com a IA, tanto de vídeo quanto imagens, né? Isso está se popularizando muito ultimamente. tomar muito cuidado, a gente precisa lembrar do caso daquela imagem do Papa, né, que circulou há mais ou menos um ano. Na verdade, fizeram montagem ali com a inteligência artificial, teve uma repercussão enorme. O outro caso da Taylor Swift também, que foi alvo também de fake news. É importante a gente saber utilizar a ferramenta e para o bem. Eu ressalto isso, eu reforço isso na publicação, essa primeira publicação que eu fiz, sem medo de utilizar a IA, mas a ideia ali era trazer a pessoa para esse assunto e, de alguma maneira, mostrar curiosidades, né? Enfatizar ali que é um universo muito rico e que você sabendo utilizar, você só tem a ganhar. No caso do livro dos Imparáveis em Ação, é um grupo de palestrantes que cada um com a sua especialidade ou com o seu know-how ali, procura ali propagar algum conhecimento, né? E eu, no capítulo que eu escrevi, eu falo sobre comunicação, realização de sonhos e produtividade, inclusive com inteligência artificial. E a gente também, quando fala em inteligência artificial, pensa nos perigos e como identificar também quando isso é um conteúdo falso, né? Então, tem alguma dica para a gente saber que aquele conteúdo ele veio de inteligência artificial, aqueles que ainda não são, né, sinalizados, porque algumas plataformas, algumas redes sociais já têm essa regra da sinalização ali da inteligência artificial ou a opção, né? Então, como é que a gente pode identificar quando não tem esse tipo de sinalização, quando não tem nenhuma informação sobre isso? Olha, eu vou puxar a sardinha mais uma vez para a nossa área, nossa área jornalística. Eu sei que alguns portais, eu sei que alguns veículos de comunicação, eles já têm agências de verificação dos fatos, né? E, e eu considero elas muito importantes, tá? Para que você, de alguma maneira ali, não caia em notícia falsa ou em conteúdo falso, tá? Então, eu acho que vale a pena, na dúvida, que a pessoa consulte essas agências de verificação. Você tem nos principais portais, tá, nos principais sites de notícia, você tem essas agências à mão, gratuitamente. Tá? Isso, numa simples busca na internet, você consegue chegar a essas agências de verificação, tá? E por palavra-chave você busca ali um determinado assunto para saber se é real ou se não é real. A gente também tem algum ponto agora onde tem uma criação de alguns conteúdos com uma tentativa específica de gerar um golpe ali, né? De aplicar um golpe na pessoa. Então, algumas tentativas de golpes em idosos, então, mulheres e pessoas criadas completamente artificialmente. Isso também é um perigo para as crianças, né? Porque pode parecer ali que é uma outra criança, que é algum amiguinho, e pode ter, sim, um criminoso por trás.
Então, tem alguma maneira da gente colocar essa segurança a mais, talvez para os mais idosos que não têm tanta afinidade assim, com a tecnologia, ou com as crianças que ainda estão começando ali nesse universo, ainda não têm tanta consciência, né, do que eles estão mexendo ali dentro da internet? Alguns aplicativos, alguns streamings também, eles reforçam também que eles têm essas verificações. Basta que você, como responsável legal, sinalize ali que você quer sim que tenha um certo filtro ali, né? Principalmente para as crianças. Eu considero isso importante também, tá? Porque mantém as crianças de alguma maneira blindadas, né, em relação a determinados conteúdos. Eu, como falei para você, eu sou completamente contra qualquer tipo de utilização de ferramenta com inteligência artificial para o mal. Então, assim, o que você está citando, por exemplo, em relação a golpes, isso é crime, isso tem que ser denunciado, né? Isso envolve casos de polícia. Então, não tenha dúvida de que a polícia também está preparada para, de certa maneira, chegar aos autores dessas ações criminosas, né? E conter isso o quanto antes aí para evitar um problema aí para muita gente, né? A gente falou dos malefícios, mas também é uma grande ajuda, né? Além da inteligência artificial, a gente começou um tempinho atrás a ver também essa questão das assistentes virtuais, né, que a gente tem dentro de casa, que dá para conversar. Então é uma grande aliada também, inclusive para os idosos, às vezes quando ficam sozinhos, para pedir uma ajuda. E ao mesmo tempo também uma ferramenta excelente de revisão, de auxílio ali no desenvolvimento de texto, no desenvolvimento de conteúdo. Então, de que maneira as pessoas podem focar melhor o trabalho para usar essa inteligência artificial, para usar essas ferramentas de uma maneira saudável, de uma maneira que vá, sim, auxiliar, ser um parceiro e não necessariamente uma muleta ali para você respaldar seu trabalho naquilo e, ao mesmo tempo, também não ter nenhum tipo de problema. Eu vejo que é uma grande aliada. Imagina você, para um idoso, que, assim, força do hábito aí, tende a esquecer, de repente, algum horário de medicação, ou eventualmente onde está determinada medicação, ele pode contar com a ajuda de alguma ferramenta ou inteligência artificial, ou algum agente também tecnológico aí para ajudá-lo na lembrança desse medicamento ou onde ele deixou esse medicamento. De repente, algum outro produto que ele adquiriu que vai facilitar a vida dele, como um aspirador robótico. Isso tudo já existe, já está disponível amplamente no mercado, né? E aí é de acordo com o bolso de cada um, né? Vamos pensar dessa maneira, né? Com certeza. E de que maneira, então, é possível você usar isso como um aliado de verdade, assim, no trabalho, e não necessariamente de uma maneira mais prejudicial, né? Como eu disse, não usar isso de uma certa maneira de muleta. Então, tem alguma estratégia que possa ser utilizada para você usar essas ferramentas de uma maneira melhor? Ou até algumas plataformas específicas que possam ajudar de uma maneira melhor? Olha, citando algumas, se você me permite aí, eu particularmente, eu gosto muito, tá, de utilizar as ferramentas que são mais convencionais aí. Mas para algumas tarefas específicas, eu, eu já estou também acostumado, eu até incentivo que algumas pessoas utilizem, que é, por exemplo, ferramenta de gestão de tempo, tá? Eu acho que é muito válido para a pessoa em várias situações aí, seja para alguma ação profissional ou mais pessoal. Uma delas se chama Doula AI. Então, se a pessoa quiser acessar, tem um conteúdo que é gratuito e tem uma versão paga também para a pessoa fazer uma gestão do tempo, tá? E aí o exemplo prático do que eu posso dizer para você que ela faz, ela é como como para muita gente antigamente, uma secretária pessoal, tá? Ela vai lembrar você
de determinada reunião, mas ela não vai lembrar apenas da reunião. Ela vai dizer para você: olha, Eduardo, você vai ter a reunião em determinado lugar, mas o trânsito até esse lugar, ele está assim, assim, assado, está chovendo, então leve um guarda-chuva, leve um agasalho, porque está a temperatura X, Y ou Z, e você, na volta, talvez tenha que enfrentar algum problema também com relação a trânsito, o tempo de volta está previsto a tanto, assim, assado. Isso tudo ela consegue fazer a leitura pelos algoritmos que ela acaba lendo, né? Os dados que ela consome e que ela, de alguma maneira, consegue sintetizar para te passar uma informação em segundos. Isso que é o mais incrível. E você tem alguma dica para quem ainda está resistindo à IA, para quem ainda não enxerga isso de uma maneira muito positiva? Eu tenho, na verdade, um- uma notícia para a pessoa. Quem ainda não utiliza IA, que faça de uma maneira assertiva e para o bem. Entenda que isso veio para nos ajudar. E a IA, como você mencionou, tá? Não utilizar como muleta, é isso mesmo, é utilizar como escada. Porque de alguma maneira você vai se beneficiar com ela, fazendo o bom uso dela. Então não tenha medo, use de forma proveitosa a IA. Você só tem a ganhar. E fala um pouquinho pra gente, a gente está se encaminhando aí para os minutos finais já da nossa entrevista, fala um pouquinho pra gente como começou a sua história aí de investigação sobre a inteligência artificial, de onde surgiu essa curiosidade. Eu trabalhei um bom tempo na grande imprensa e, entre alguns assuntos que me envolvi aí relacionados à tecnologia, esse, esse especificamente sobre a inteligência artificial, ele me fascinava. Por quê? Porque, de certa maneira, eu entendia que as pessoas teriam mais acesso a esse tipo de conteúdo em um determinado momento. Eu posso citar para você que há 5 anos, mais ou menos, nem se falava sobre isso abertamente, porque as empresas ou os estudiosos que faziam uso de inteligência artificial entendiam que eram segredos guardados a sete chaves aí, e que isso não deveria, pelo menos naquele momento, estar disponível para grande público, né? Hoje, eu vejo que isso, disponível para tanta gente, há com essa disponibilidade, essa fartura, né, há uma necessidade de você ter alguma regulamentação. Tá? É importante também que a gente tenha alguma regulamentação, principalmente para ações profissionais. E isso, inclusive, está em discussão, né? Já passou pelo Sim. Senado, está em discussão agora na Câmara, tá? É um PL federal aí, e que eu acredito que assim que eles entenderem, finalizarem, na verdade, né, as discussões sobre os detalhes desse projeto, eu acredito que eles consigam aprovar e isso também, de alguma maneira, vai ajudar na condução das ações das empresas, principalmente, das equipes que compõem essas empresas, na utilização de inteligência artificial. E as empresas, Eduardo, você acha que tem alguma maneira específica que elas podem se comportar ou estabelecer algumas diretrizes para o uso de inteligência artificial? Olha, eu acho que vai de cada setor, né? Tem setor que está mais avançado, tem alguns segmentos que são mais restritivos ainda, mas é o que eu falei, é saber utilizar para o bem. Não tenha medo de utilizar, use para o bem, né? Estão criando milhares aí de agentes aí para, de certa maneira, potencializar as ações, né? E eu vejo isso de uma maneira muito proveitosa aí, desde que você saiba utilizar para o bom proveito da coisa, tá?
não de maneira errada e não de maneira prejudicial a determinados grupos ou pessoas aí. Como grande parte das coisas na vida, ser usado com parcimônia, com equilíbrio, para que ela continue auxiliando e não se torne, como muita gente prevê aí, né, uma inimiga, e sim continue sendo uma aliada, uma assistente mesmo, como foi desenvolvida para ser, né, Eduardo? Sem dúvida. Eu, em breve, vou participar de um evento e eu já fiz um teste em uma dessas IAs, pedindo um roteiro, né, para o lugar para onde eu vou, para saber o que que tem, o que que eu vou comer, quais são as sugestões. O mais incrível é que ela te apresenta de duas maneiras, de uma maneira mais detalhada e de uma maneira mais objetiva. Mas é tão fascinante que ela consegue, em poucos segundos, apresentar essas duas versões. E aí você fala, mas será que isso tudo está certo mesmo? E aí você vai checar, realmente, os lugares existem, os endereços batem, e assim, a coisa tá evoluindo de uma maneira muito assertiva, muito proveitosa. É entender que se você souber utilizar para o bem, você só tem a ganhar. Com certeza, Eduardo. Quero agradecer pela sua disponibilidade em participar do Código Aberto, agradecer muito por todas as informações, por toda a conversa que a gente teve, viu? Eu que agradeço, eu estou à disposição. Posso deixar algum contato? Quem quiser entrar em contato, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a IA, Claro, pode sim. eu tenho o Instagram, Eduardo M. Tedesco. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Vai ser um prazer falar um pouco mais sobre a inteligência artificial e a comunicação faz parte aí da minha jornada por 3 décadas da minha vida aí profissional. Muito obrigado pela atenção e pelo convite aí. Um prazer enorme falar com vocês. Obrigada. Bom, o Código Aberto fica por aqui e você continua acompanhando a programação da Rede Alesp.